Salve minha gente, sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e no vídeo de hoje nós vamos dar início e fim na leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Se você está comigo, por favor, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal e assista o vídeo até o final. Vamos à leitura. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, endereço e saudação. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz. Agradecimento, a vida cristã. Agradecemos continuamente a Deus por todos vocês, sempre que nos lembramos de vocês em nossas orações. Com efeito, diante de Deus, nosso Pai, nos lembramos sempre da fé ativa, do amor capaz de sacrifícios e da firme esperança que vocês depositam em nosso Senhor Jesus Cristo. O anúncio provoca a conversão. Irmãos amados por Deus, sabemos que vocês foram escolhidos por Ele. De fato, o evangelho que pregamos não foi apresentado somente com palavras, mas com poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. Vocês sabem o que fizemos entre vocês para o bem de vocês mesmos, e vocês imitaram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor, acolhendo a palavra com alegria no Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Assim vocês se tornaram modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Partindo de vocês, a palavra do Senhor se propagou, não apenas pela Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se espalhou a fé que vocês têm em Deus, de modo que sobre isso nada precisamos dizer. Eles mesmos falam da acolhida que tivemos entre vocês e de como vocês se converteram deixando os ídolos e voltando-se para Deus, a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro. Falam também de como vocês esperam que Deus venha do céu, o Filho de Deus, esperam que Jesus venha do céu, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é Ele que nos liberta da ira futura. Capítulo 2. O comportamento do agente de pastoral. Irmãos, vocês nos acolheram e bem sabem que não foi em vão. Apesar de maltratados e insultados em Filipos, como sabem, encontramos em nosso Deus a coragem de anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio à forte oposição. É que a nossa pregação não nasce do erro, nem de segundas intenções, nem de esperteza. Pelo contrário, Deus nos achou dignos de confiar-nos o Evangelho e assim o pregamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que sonda os nossos corações. Como vocês sabem, nós nunca usamos de bajulações, nem fomos levados por motivos interesseiros. Deus é testemunha, nem estávamos à procura de elogio dos homens, seja de vocês, seja de outros, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos recorrer à nossa autoridade. Ao contrário, tratamos vocês com bondade, qual mãe aquecendo os filhos que amamenta. Queríamos tanto bem a vocês que estávamos prontos a dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida, de tanto que gostávamos de vocês. Irmãos, vocês ainda se lembram dos nossos trabalhos e fadigas. Pregamos o Evangelho a vocês trabalhando de noite e de dia, a fim de não sermos de peso para ninguém. Vocês são testemunhas e o próprio Deus também, de como foi santo, justo e irrepreensível o nosso comportamento em relação a vocês que acreditam. Vocês sabem muito bem que tratamos a cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Nós exortamos e encorajamos e admoestamos vocês a viverem de modo digno de Deus, que os chama para o seu reino e glória. Autenticidade da comunidade cristã. O motivo do nosso contínuo agradecimento a Deus é este. Quando ouviram a palavra de Deus que anunciamos, vocês a acolheram não como palavra humana, mas como ela realmente é, como palavra de Deus que age com eficácia em vocês que acreditam. Irmãos, vocês imitaram as igrejas de Deus que estão na Judéia, as igrejas de Jesus Cristo, pois vocês sofreram da parte de seus compatriotas, assim como também elas sofreram por causa dos judeus. Estes mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora nos perseguem. Desagradam a Deus e são inimigos de todo o mundo. Eles querem impedir-nos de pregar a salvação aos pagãos.
e com isso vão enchendo sempre mais a medida dos seus pecados, até que a ira de Deus acabe por cair sobre eles. Glória e alegria do agente de pastoral. Irmãos, já faz tempo que estamos separados de vocês, longe dos olhos, mas não do coração, e por isso temos o mais vivo e ardente desejo de tornar a vê-los. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, mais de uma vez, quis fazer isso. Satanás, porém, nos impediu. De fato, quem senão vocês será a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa coroa diante do nosso Senhor Jesus, no dia de sua vinda? Sim, nossa glória e alegria são vocês. Capítulo 3. Evangelização é tarefa contínua. Assim, não podendo mais aguentar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos a vocês Timóteo, nosso irmão e colaborador na pregação do Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e encorajá-los na fé, para que ninguém fique abalado com as presentes tribulações. Vocês bem sabem que este é nosso destino. Quando estávamos com vocês, prevenimos que havíamos de sofrer tribulações. Pois o que aconteceu, como vocês sabem, é por isso que, não podendo mais suportar, mandei pedir informações sobre a fé que vocês têm. Eu temia que o tentador os tivesse seduzido e o nosso trabalho acabasse em nada. Agora, Timóteo acaba de chegar da visita que fez a vocês, trazendo boas notícias sobre a fé e o amor de vocês. Ele disse que vocês sempre se lembram de nós com afeto e que desejam rever-nos, como também nós gostaríamos de vê-los. Assim, irmãos, a fé que vocês têm é um consolo para nós em meio a todas as nossas angústias e tribulações. Agora, já nos sentimos reanimados, pois sabemos que vocês estão firmes no Senhor. Como poderíamos agradecer a Deus por causa de vocês, pela alegria que nos deram diante do nosso Deus? Noite e dia rezamos com insistência para que possamos revê-los, a fim de completar o que ainda está faltando à fé que vocês têm. A vivência do amor. Que Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus dirijam o nosso caminho até vocês. Que o Senhor os faça crescer e aumentar no amor mútuo e para com todos, assim como é o nosso amor para com vocês, a fim de que o coração de vocês permaneça firme e irrepreensível na santidade diante de Deus, nosso Pai, por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Capítulo 4. Respeitar o corpo humano. De resto, irmãos, pedimos e suplicamos no Senhor Jesus. Vocês aprenderam de nós como comportar-se para agradar a Deus. Vocês já se comportam assim. Continuem progredindo. Vocês conhecem as instruções que lhe demos em nome do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vivam consagrados a Ele, que se afastem da libertinagem, que cada um saiba usar o próprio corpo na santidade e no respeito, sem deixar-se arrastar por paixões libidinosas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a isso, que ninguém ofenda ou prejudique o irmão, porque o Senhor se vinga de todas essas coisas, como já dissemos e demos provas. Deus não nos chamou para a imoralidade, mas para a santidade. Portanto, quem despreza essas normas não despreza um homem, mas o próprio Deus que dá o Espírito Santo para vocês. Uma questão de honra. Não precisamos escrever-lhes a respeito do amor fraterno, pois vocês aprenderam do próprio Deus a se amarem uns aos outros. E é isso que vocês estão fazendo com todos os irmãos da Macedônia. Mas aconselhamos, irmãos, que vocês progridam cada vez mais, que seja para vocês uma questão de honra viver em paz, ocupando-se com as coisas que lhes pertencem e trabalhando com as próprias mãos, conforme recomendamos. Assim, vocês levarão uma vida honrada aos olhos dos estranhos e não precisarão da ajuda de ninguém. Todos reunidos na vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês ignorem coisa alguma a respeito dos mortos, para não ficarem tristes como os outros que não têm esperança. Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, acreditamos também que aqueles que morreram em Jesus serão levados por Deus em sua companhia. Eis o que declaramos a vocês, baseando-nos na palavra do Senhor.
Nós que ainda estamos vivos por ocasião da vinda do Senhor, não teremos nenhuma vantagem sobre aqueles que já tiverem morrido. De fato, há uma ordem, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que estivermos ainda na terra, seremos arrebatados junto com eles para as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E então estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se, pois, uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5. Quando será o fim do mundo? No que diz respeito ao tempo e circunstâncias, não preciso escrever nada para vocês, irmãos. Vocês já sabem que o dia do Senhor chegará como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, estamos em paz e segurança, então de repente a ruína cairá sobre elas, como dores do parto para a mulher grávida, e não conseguirão escapar. As armas da vida. Mas vocês, irmãos, não vivem em trevas, de tal modo que esse dia possa surpreendê-los como um ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não fiquemos dormindo como os outros. Estejamos acordados e sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos com a couraça da fé e do amor, e com o capacete da esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou a sua ira, e sim para a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu por nós, a fim de que, acordados ou dormindo, fiquemos unidos a Ele. Portanto, consolem-se mutuamente e ajudem-se uns aos outros a crescer, como aliás vocês já estão fazendo. Conselhos diversos. Irmãos, pedimos que tenham consideração para com aqueles que se afadigam em dirigi-los no Senhor e admoestá-los. Vocês devem tratá-los com muito respeito e amor, por causa do trabalho que eles realizam. Vivam em paz entre vocês. Por favor, irmãos, corrijam os que não fazem nada, encorajem os tímidos, sustentem os fracos e sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com mal, mas procurem sempre o bem uns dos outros e de todos. Estejam sempre alegres, rezem sem cessar. Deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. A respeito de vocês em Jesus Cristo, não extingam o Espírito, não desprezem as profecias. Examinem tudo e fiquem com o que é bom. Fiquem longe de toda espécie de mal. Saudações finais. Que o próprio Deus da paz conceda a vocês a plena santidade. Que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados de modo irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem chamou vocês é fiel e realizará tudo isso. Irmãos, rezem por nós também. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço-lhes encarecidamente que esta carta seja lida a todos os irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Muito bem, terminamos aqui então a leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses e adivinhe, amanhã faremos a leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Para você que esteve comigo, por favor, deixe aí o seu like, faça o seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe o link deste vídeo nas suas redes sociais. A gente se vê amanhã. Faça um excelente dia e que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!